Qual è quella buona? Quale è cattiva? A gente ainda não sabe que existe, mas a gente vai ter também de outros grupos. Então... Pô, eu vou torturar uma idosa lá. Muito obrigado. Avalia e pondera. Então, geralmente, os nossos vieses estão muito vinculados com o tipo 1. Porque o que acontece? A gente toma decisão o tempo inteiro e a gente recebe muita informação. É a mãe, só que eu falei, não, a pessoa competente deve ser professora, deve ser o pai dele, alguma coisa que não encarnou. A gente é condicionado, sei lá. Eu acho que por falar que é a pessoa mais competente do centro cirúrgico, eles não vão estimar que é uma mulher. De casos de feminicídio e violência contra a mulher está maior. Em São Paulo, por exemplo, houve um aumento de 15% de ocorrências em 2019, comparado ao ano anterior. Além disso, segundo o Fórum Econômico Mundial, precisaremos de 257 anos para que o Brasil possa ser considerado um país com igualdade de gênero no trabalho. Mas por que isso está acontecendo? Como podemos mudar essa realidade? Na Semana da Consciência sobre a Mulher, teremos atividades que nos ajudarão a refletir sobre essas questões. Conversaremos sobre padrões que são impostos às mulheres, que também envolvem e afetam os homens, e suas consequências no nosso dia a dia. Somos muito diferentes, mas também somos muito semelhantes. Por isso, é importante conhecermos outras realidades que não a nossa e dos padrões impostos. A situação das mulheres, assim como de outros grupos subrepresentados na sociedade, é uma questão de humanidade. Por isso, nessa semana, vamos juntos e juntas entender a nossa realidade e conhecer experiências diferentes da que vivemos. Assim, conseguiremos colocar em prática a mudança que queremos no mundo, respeitando diferentes realidades e escrevendo as nossas histórias coerentes com quem somos. Padrões que são impostos. Todas as nossas T's dessa semana, elas estão vinculadas a fases da nossa vida, né? Então, tem T's que vão falar sobre a infância, sobre a adolescência, a vida adulta e o envelhecimento. Essa T em especial, ela vai tratar ali de vieses inconscientes que a gente adquire ao longo da nossa infância, tá? E lembrando que a nossa Semana da Mulher, ela faz parte de um programa muito maior também, que é o nosso programa de diversidade. Alguém conhece? Eu já sabia que a Clearseio tem um programa de diversidade, levanta a mão. Poucas pessoas, é legal porque daí mais pessoas têm a oportunidade de conhecer. Então, ela faz parte do programa de diversidade. A gente ainda não sabe que existe, mas a gente vai tratar sobre isso e agora você sabe. Então, tá ótimo. Comportamentos, isso... Eu gosto muito dessas coisas. E eu fiz um mestrado também em administração, com foco em tomada de decisão e comportamento. Então, eu amo falar sobre esse tema, então, que para mim é tudo que eu super amo. Então, diversidade, tomada de decisão, neurociência, tudo isso aqui, que a gente vai falar um pouquinho. Eu tô muito... Quantos passes o time de blusa branca dá? Então, esse é o objetivo de vocês. Contar quantos passes o time de basquete de blusa branca vai dar. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The moonwalking bear. Campanha para os ciclistas. Então, é bem legal que muita gente não vê de fato o urso passando na frente. Tipo, tá na nossa cara, né? Na nossa cara. Tinha um urso dançando na nossa frente. E a gente não vê. É cegueira. Então, a gente não tá vendo e a gente não percebe que não tá vendo. Né?
Como é que chama a rua? Fala Piraí. Fala que você vai aqui na Piraí. Tudo bem? Eu vou aqui na Piraí sequestrar o seu Antônio. Muito obrigado. Muito bom. Eu vou aqui na Piraí sequestrar o seu Antônio. Fica à vontade para sequestrar o seu Antônio. Você está liberado. Assim, é isso. Por favor, eu vou torturar uma idosa lá. Muito obrigado. Meu. Nossa, que genial. Sabe onde fica? Se eu assaltar a renda. Ah, esse aqui é o shopping? Esse aqui é o shopping. Ah, então não fica aqui. Tá legal. Na rua, o que a gente aprende para pedir informação? A gente vai focar, a gente vai ter a nossa atenção aonde a pessoa quer ir. O que ela vai fazer, mais que, né, para encontrar uma idosa, explodir um caixa de Itaú, a gente não presta atenção nisso. A gente, né, já é condicionado a alguém vai pedir informação, então eu vou focar onde ela quer ir e eu vou dar a informação que essa pessoa precisa. Idosa, não é louco isso? O disso que acontece com a gente? E por que isso acontece? Por que às vezes a gente presta atenção em algumas coisas e não outras, se comporta de umas formas que a gente às vezes não presta atenção? Diferença de viés cognitivos para viés inconscientes. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente depois. Então, os viéses cognitivos são atalhos mentais que todos e todas nós temos e que nos levam a erros sistemáticos. O que é isso? Ele não é aleatório, ele acontece sempre nos nossos julgamentos e tomadas de decisão. Eles são racionais. Ou seja, a gente maximiza os nossos benefícios o tempo todo. E essas teorias sobre os viés cognitivos, eles acabam cortando isso. Eles mostram que não é verdade. Nem sempre o ser humano é tão racional assim. Estudos que bateram de frente com os economistas, mostrando que a gente tem duas formas de pensar. O tipo 1 e o tipo 2. Então, o tipo 1, ele é automático, rápido, ele exige pouco ou nenhum esforço, ele julga e simplifica, avalia e pondera. Então, geralmente, os nossos viés estão muito vinculados com o tipo 1. Porque o que acontece? A gente toma decisão o tempo inteiro e a gente recebe muita informação. Desde a hora que a gente acorda, né, se a gente vai sair do lado da cama da esquerda ou da direita, se a gente vai escovar o dente ou não, essa não é uma dúvida, né, gente? Porque ele exige menos esforço do nosso cérebro, a gente cansa menos. E a gente pode pensar em outras coisas que são mais difíceis pra gente. Geralmente tem a ver com o nosso tipo 1, mas nas relações com as pessoas. Porque os viés cognitivos, eles estão em tudo que a gente faz. Todas as tomadas de decisões que a gente tem em relação a compras, enfim, sabe onde a gente vai trabalhar e tudo. Agora, os viés inconscientes estão relacionados com as nossas relações humanas, as relações com as pessoas. Será que um dia a gente acorda e aí, sei lá, tem a fada dos viés? Essa é boa, hein? A fada dos dentes. E do nada tem a fada dos viés, está dormindo o viés. Quale bambola è bianca? Nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva?
qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è nera? Perché mi hai chiamato nero? Perché ti offendi? Mi offendi perché altri bambini mi hanno offeso con cattiveria. No, io non ho usato nessuna cattiveria. Quello mi sta guardando storto. É muito interessante, porque são crianças, né, que elas estão falando coisas, e muitas delas sobre elas mesmas. Então, crianças negras, como que as bonecas negras são as más, por exemplo, né? E qual que é a repercussão que essas crianças vão ter quando elas crescerem, né? E qual que é a repercussão também para as crianças brancas que têm essas mesmas crenças. Então, os vieses, então a gente aprende muita coisa na infância e vai desenvolvendo ao longo da vida. Geralmente a gente aprende com pessoas que são referência pra gente, né? Então muitas vezes é sala de aula dependendo com os professores, e aí é reforçado pelos colegas, igual uma das meninas falou que, né, no final a criança falando, porque meus colegas falam isso de mim de uma forma pejorativa. Ela falou pejorativo, né? Reproduzindo, porque é o que a gente aprendeu, ninguém estava ali para falar que não era aquilo ali, a gente é criança, está conhecendo o mundo, e a gente vai carregando isso ao longo das nossas vidas, né? Para nossa vida adulta também. Né? Que consequências a gente tem no nosso dia a dia, na nossa sociedade? Todo mundo sabe o que é o nazismo, mas para alinhar, o nazismo é a ideologia associada ao partido nazista, que foi liderado pelo Hitler em 1933 a 1945 na Alemanha, e acreditava na teoria da hierarquia racial, então, e também de outros grupos, então ciganos, homossexuais, negros, que eram... Então eu fiquei uma semana indo em campo de concentração. Não foi nada legal. Só que eu fiquei muito impressionada, porque a gente ia nos campos de concentração e tinha a guia que acompanhava a gente. E ela contava várias histórias de pessoas que passaram por lá enquanto a gente estava lá. Gente, é um negócio que mexe muito com... Nossa, eu perdi pijama, perdi chinelo, perdi meu casaco, perdi muita coisa, porque eu não estava funcionando bem não. Quanto mais eu estou conhecendo e vendo como as coisas foram, menos eu estou entendendo como que isso foi acontecer, a que ponto a gente chegou. Né? Eu fiquei muito impressionada, até porque tinham campos de concentração que eram no meio da cidade. É tipo assim, um campo de concentração aqui, uma escola ali, um hospital, tipo, a vida seguia ali nos campos. Não todos, mas tinha alguns que eram bem no meio. Grande. E claro, tem o contexto, né, que foi o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava zoada, e aí o Hitler veio pegando o pessoal que estava deprimido, colocando para cima, e isso também ajudou, o contexto também ajudou para isso. Governos autoritários. Ele ficou muito impressionado com as pessoas. Será que nos Estados Unidos isso também poderia acontecer? Será que, olha, a gente vai fazer um teste de memória. Você que é professor vai falar para um aluno que vai estar do outro lado, você não vai ver esse aluno. Esse aluno também fazia parte do experimento, ele não acontecia de verdade o que vai acontecer, que eu vou falar que vai acontecer. E aí ele falava assim, olha, você vai falar algumas palavras para esse aluno, se esse aluno errar, você dá um choque nele. E se ele, cada vez que ele errar mais, você aumenta a voltagem do choque. Aí falou, tipo, o menino tá gritando, para, tá doendo, não sei o que lá. E aí o cara do jaleco vira e fala, eu preciso que você continue para que o experimento dê certo. Aí o professor continua e vai lá. Depois o professor fala, mas quem que vai ser o responsável por isso? E o cara do jaleco fala, eu sou o responsável, pode continuar. E é bem louco. E aí Psychologist Stanley Milgram had also looked at how we respond to authority. In order to understand how people were induced to obey unjust regimes and participate in atrocities such as the Holocaust, he set up an experiment. Volunteers were told they were taking part in scientific research to improve memory. Separated by a screen, the teacher would ask the learner questions in a word game and administer an electric shock when the answer was incorrect. He was told to increase the voltage with each wrong answer. House. Answer. Wrong.
50 volts. Answer horse. Experiment. That's all. Get me out of here. Get me out of here, please. Continue, please. Go right ahead. I refuse to go in. Let me out. Continue, que o experimento dá certo. Didn't know that the learner was really an actor, and the so-called shocks harmless. You're gonna get a shot. 180 volts. Let me out of You here. can't stand it. I'm not gonna kill that man, eh? I mean, who's gonna take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. All right, next one, slow. Walk, dance, truck, music. Two-thirds of volunteers were prepared to administer a potentially fatal electric shock when encouraged to do so by what they perceived as a legitimate authority figure. In this case, a man in a white coat. 375 volts. I think something's happened to that fellow there. I don't get no answer. He was hollering with less voltage. Can't you check in and see if he's all right, please? Milgram's findings horrified America. They showed that decent American citizens were as capable of committing acts against their conscience as the Germans had been under the Nazis. Poderia acontecer nos Estados Unidos, por exemplo, também poderia se repetir o que aconteceu lá na Alemanha. E aí, acho que tem na Netflix também, né? Então são filmes que falam sobre isso também, como que a gente pode ser envolvido. E teórica política, e ela criou o termo banalidade do mal. Ela acompanhou como repórter o julgamento do Eichmann. O Eichmann era o braço direito do Hitler. Então, esse processo todo do julgamento do Eichmann, esse daqui é o Eichmann, e aí foi televisionado, foi um super evento, assim, porque era um cara muito, muito procurado, porque ele realmente foi muito importante para acontecer. Muito importante para acontecer o Holocausto. Perceber a realidade, que não podia se colocar no lugar de outra pessoa. E seu problema não era burrice ou ignorância, mas sim ter internalizado que o que estava fazendo era o correto. Ele seguia a lei sem questionar o certo e errado, e dessa forma tornou-se um dos maiores criminosos de guerra. Pessoa que não questionava e fazia o que mandava ele fazer. Ele não estava falando, ele achava que estava fazendo certo, estava cumprindo o trabalho dele. E foi bem louco isso daí. Tem um filme também que chama Hannah Arendt, acho que tem na Netflix. E é muito interessante, porque é difícil a gente ver uma situação dessa, né? Então tem várias pessoas fazendo a saudação nazista, então muita gente repetindo alguma coisa, estando juntos numa causa que não era legal. E uma pessoa só com uma cara do tipo, não parece ser muito legal isso que está acontecendo, não é mesmo? Então a gente acaba repetindo. E é difícil a gente ter uma postura como essa daqui, que questiona esse tipo de comportamento. Isso com a nossa sociedade em relação às questões de gênero. O que isso... O filho sofre um acidente terrível de carro. Alguém chama uma ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: "Não posso operar esse menino, ele é meu filho." Não, pera, o pai não morreu? Mas o pai dele morreu? Deve ter alguma coisa, meu. Lê de novo aí. Não sei não, responder não. Nossa, isso mexeu com o meu psicológico. Se você for analisar, é tipo bíblico, né? Ele é Deus? Eu não sei se eu que acabei de acordar. O pai dele não reencarnou no outro corpo? Ah, só se for Deus, né? É o pai verdadeiro? Avô? O moleque morreu. A pessoa que pertence, alguma coisa aí. Só se vocês só não tinha dois pais. Ah, agora é perigoso. A mãe? A mãe? A mãe? Posso falar? Pode. A mãe. A mãe. Ah, é verdade. Ah, esqueci da mulher, gente. Mas aí, Deus que é mãe. É a mãe! Ah, nossa, caralho. Surgiu as hipóteses. Era a mãe. Ué? Ah, nossa! Ele é ela que tá no hospital, ela que é a médica no caso. Eu tava pensando, eu ia falar, é a mãe, só que eu falei, não, a pessoa competente deve ser outra pessoa, deve ser o pai dele, alguma coisa que reencarnou. A gente é condicionado, sei lá. Eu acho que por falar que é a pessoa mais competente do centro cirúrgico, eles não vão estimar que é uma mulher. Perfeito, bem pensado. Mulher pode ser
a mais competente do centro cirúrgico e ser uma médica, né? A gente já associa que é um homem. E às vezes é difícil a gente pensar diferente daquilo que a gente já tem internalizado. E aí, a sociedade. Então, a gente vê notícias desse tipo, por exemplo, para ter igualdade dentro do trabalho. Igualdade de gênero dentro do trabalho. E isso quer dizer o quê? A gente equiparar salário, então os dados mostram como que a gente tem mulheres e homens em mesmo cargo e as mulheres ganhando menos que os homens, brancos, héteros, cis, e a gente precisaria de 257 anos, segundo o Fórum Econômico Mundial, é a última pesquisa que eles fizeram. Então também de qual que é o lugar da mulher, que a gente aprende que é, e qual que é o lugar do homem, né? Então, os casos de feminicídio geralmente acontecem pelos companheiros, então namorados, maridos, e dentro da própria casa das pessoas. E tem muito a ver com a forma como a gente é criado, no sentido de que muitas vezes os homens não aprendem a falar sobre os seus sentimentos, a conversar, e às vezes o recurso que eles têm para lidar com as frustrações por mulheres que não estão seguindo aquilo que eles querem é a violência. Né? Então, ao invés de ir para um outro caminho, eles acabam matando as mulheres, porque não aprendem outros tipos de recursos ao longo da vida. 8% tem a ver ocorre com mulheres negras. Isso está relacionado, então não entrava dentro dessas estatísticas, né? Isso que eu estou falando é porque tem pouquíssimo tempo que a gente começou a olhar para esses números. O lei de feminicídio é de 2015. As antes que eram levados como homicídio, só que não entraram na estatística, porque a gente começou a olhar para isso tem muito pouco tempo. O próprio potencial. O segundo seria deixar de pensar na carreira a longo prazo, pontos fortes e em segredo. Então é comum, né, a gente ver mulheres que são muito boas no que fazem e não falam sobre isso, ou não mostram, que é diferente muito dos homens que geralmente mostram muito o que sabem fazer, do que precisa para se candidatar a algum cargo, eles se candidatam. Só que tem que saber absolutamente tudo e preencher todos os requisitos que estão pedindo para se candidatar a esse cargo. Mostrar o seu máximo, recusar-se a abrir mão do controle, pegar as sobras do trabalho. Então, muitas vezes, as mulheres são colocadas para fazer trabalhos um pouco de assistência de alguma coisa, né? Então, numa reunião, por exemplo, alguém precisa fazer uma ata. Então, geralmente, pede-se para uma mulher fazer a ata. Tem que se virar para dar conta de tudo. Aqui das mulheres, eu convido... Levanta a mão, pode levantar, tamo junto. Não estou filmando. Só vou filmar a Ana aqui. É bastante gente, né? Quanto que é a porcentagem que apareceu aí? Agora sim. A esposa, a namorada, bastante também, né? Então é bem comum, livre-arbítrio. Quem acha que a gente tem livre-arbítrio? Nossa, ninguém. Ninguém acha? Você acha que a gente tem? Eu tenho que explicar. Vocês têm que saber que nossas decisões são influenciadas por coisas que são automáticas muitas vezes, mas se a gente tomar consciência disso, a gente consegue pensar e ter ações conforme a nossa cabeça, mas não é fácil. Acho que tem um fator aí da religião judaico-cristã, né, que é o berço das religiões, acho que isso de fato influencia. Os países que estão em primeiro lugar em relação à igualdade de gênero são os países nórdicos. Então, acho que a Irlanda, de fato, influencia bastante como que esses viés e o que uma mulher faz ou não, isso influencia muito em como as coisas vão acontecer. Então, o contexto social que a gente está tem uma grande influência em como a sociedade vai seguir. É uma decisão consciente, então a gente entende o contexto que a gente está, a gente entende quem a gente é dentro desse contexto e acaba tomando decisões mais conscientes. Então, o livre-arbítrio não é tão, de fato, não acontece tão livre assim, mas a gente pode conseguir ter uma consciência maior das nossas tomadas de decisão. Que aí tem um pouco a ver com isso que a gente falou. Então, seria a parte de autoconhecimento e autorreflexão. É difícil isso, né? Porque a gente vai mudando também ao longo da vida. E a gente se conhecer, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem. Porque a gente entender quais são, de fato, os nossos valores, o que a gente acredita, o que tem coerência, né? O meu comportamento está coerente com quem eu sou? Eu concordo com isso? Eu discordo daquilo? Então, isso é um processo difícil, mas assim, é muito libertador quando acontece também, né? Eu acho que menos conta o que a gente pensa,
Eu tenho evidências que confirmam meu pensamento? Então, é que a realidade é assim. Podia ser diferente? Como que poderia ser? Isso gasta cérebro? Gasta cérebro. Mas é igual atividade física. Porque, assim, e sofre muito, né? Se vocês não sofrido. Então, por exemplo, eu gosto de correr. E aí, quando eu fico muito tempo sem correr e volto, eu quero morrer depois da corrida. Porque eu corro meia hora e eu acho que eu vou infartar, alguma coisa assim. Mas aí, depois que eu vou continuando, isso vai ficando mais fácil pra mim. E aí, quando eu vejo, eu tô correndo bem tranquila e leve. Mais difícil, pode gastar um pouco mais de energia, mas depois isso vem de uma forma mais natural pra gente. Isso é muito importante. Isso faz com que a gente se conecte com as pessoas. Isso ajuda também a lidar com o diferente. Gerar desconforto é porque a gente não conhece. Então, a minha realidade, ou a realidade de cada um, é uma realidade, né, que pode ser muito diferente das várias realidades que estão por aí. Então, se a gente se propõe a se colocar em realidades diferentes, menos desconforto a gente tem com realidades que não são as nossas. E aí, eu amo essa mulher, sempre falo dela. O Rogério já foi catequizado pelo Daniel Brown. Então, a primeira da vulnerabilidade, a gente já passou aqui em algumas textos também. Ela tem uma palestra na Netflix que chama Call to Courage, que a gente teve um grupo de discussão no último semestre. Tem alguns livros, eu coloquei esse daqui, que é A Coragem de Ser Imperfeito. A gente está com 2 livros dela também dentro do projeto de educação, para a gente fazer grupo de discussão. Da reflexão, da vulnerabilidade e da coragem de ser vulnerável, né? Porque a gente se colocar em situação, sair da zona de conforto é um ato de coragem, porque você vai ter que abrir mão daquilo que você já está acostumado a fazer. Mas, por outro lado, a gente cresce, se desenvolve e chega muito mais perto de quem a gente é de fato. Plasticidade. Então, a gente tem um cérebro. Gente, o cérebro é uma coisa muito incrível. O cérebro é muito maravilhoso. E tem um negócio que chama neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar e se reestruturar em resposta às alterações do ambiente. A chave para aprendizado e inteligência emocional na fase adulta, o que o ajuda a se manter aberto, intuitivo e capaz de superar vieses como os preconceitos que a gente desenvolve ao longo da vida. Então, é basicamente o nosso cérebro ele é adaptável ao aprendizado. A gente geralmente aprende mais na primeira infância, que é do 0 aos 6 anos de idade, mas ainda assim a gente consegue sempre aprender. E 50 milhões de mais. E aí, para... Olha pra cá, bebê, aqui, ó. E todo mundo, vai. Vamos pra cima, todo mundo, vamos pra cima. Tá? Então, né, tem algumas pessoas que criticam ela por causa de identidade de gênero, orientação sexual, essas coisas todas, tem polêmica em relação a isso. Esse vídeo mostra ela, né, com as crianças não estão nem aí para esse tipo de coisa, qual a identidade de gênero dela, orientação sexual, o que seja. É uma pessoa que chegou ali, super alegre, colorida, chamou as crianças, elas acharam legal, se juntaram e é isso aí. Então, a gente está no caminho, a gente vai chegar lá, né, a gente consegue mudar a gente mesmo. Primeiro a gente precisa entender quem a gente é e quem é onde a gente quer chegar. E nada de interessante acontece na zona de conforto. Obrigada, gente! Uhul! Tivemos várias perguntas e já tivemos algumas respostas interessantes aqui dessa terça-feira. Bom, eu acredito que a questão do livre-arbítrio ela é muito ligada à questão da consciência, sabe? O fato, por exemplo, 2 homens estão andando na rua de madrugada, são assaltados. No dia seguinte, quais são os comentários? Nossa, 2 homens foram assaltados. Aí, mesmo acontecimento com mulheres. 2 mulheres estão na rua de madrugada andando. Comentário no dia seguinte, nossa, 2 mulheres estão andando sozinhas e por isso foram assaltadas. Então eu acho que a questão do livre-arbítrio, ela mexe na questão da consciência também, de você saber que a mulher, não é porque ela está sozinha, não é porque ela está acompanhada, que ela não pode se proteger, que ela não é autossuficiente. Mulheres são autossuficientes. Boa! Então, questionaram sobre se a gente tem o livre-arbítrio. Eu falei no caso das mulheres. Geralmente a gente não tem esse livre-arbítrio porque... várias vezes a gente vê vários comentários falando sobre a gente que a gente não é também o autossuficiente, que quando a gente quer sair, a gente tem um filho,
A gente não pode sair porque a gente é errado, a gente tem que ficar cuidando do filho, a gente tem que ficar cuidando da casa, enquanto se o homem quiser sair e deixar a gente com a criança, ele pode, e a gente não pode se divertir. Então, eu acho que a gente não tem esse livre-arbítrio. Tudo é imposto pra gente. Eu acho que isso deveria mudar e é o cúmulo pensar que nós temos que seguir regras sempre pela sociedade. Eu acho que a gente não tem livre-arbítrio. A resposta que eu dei foi muito pelo seguinte, o contexto social, cultural, econômico influencia muito. Aqui no Brasil, que é um país tão grande, a gente consegue perceber essa diferença de decisões, formas de pensar, e a gente dentro desse país já está condicionado a pensar de alguma forma. Imagine se eu tivesse nascido em outro país, do outro lado do mundo, com outra cultura, com outra consciência, eu ia ter outras opiniões, talvez fazer escolhas muito diferentes de vida. Por isso que eu acho que a gente não tem livre-arbítrio. E também na questão do nosso dia a dia simples, assim, no nosso caminhar na rua, eu não posso escolher o caminho que eu quero, que eu acho melhor se esse caminho for perigoso. Eu vou optar por um outro caminho não porque eu quero. Eu estou sendo forçada a optar por outro caminho por causa de uma questão de a minha liberdade ser tirada por uma questão de segurança. Então, livre-arbítrio é muito complexo e num valor total eu acho que a gente não tem. A gente tem algumas escolhas que a gente pode fazer, mas elas são limitadas. Atenção! Oi! Então, eu acredito que o nosso livre-arbítrio ele é muito condicionado, porque, eu posso escolher fazer as coisas, eu posso escolher chegar lá e, no meio de uma reunião, me posicionar como mulher, levando o tema que eu quiser, mas e as consequências sobre isso? Como eu vou saber que o meu chefe não vai chegar lá e falar, se sentir ameaçado por eu ser uma mulher e saber mais que ele e me demitir no dia seguinte? Eu já passei por uma situação assim, em um antigo serviço meu, de um chefe virar para mim e falar, agora sai porque os homens vão conversar. Então, até onde chega o nosso livre-arbítrio? Até onde depende de mim ter consciência do que eu preciso fazer? Então, nosso livre-arbítrio ele é muito condicionado, porque somos julgados o tempo inteiro, não só mulheres, homens também, mas acredito que em cima das mulheres tem um peso muito maior, nós vemos isso com vários indicadores, vários estudos. Então, esse julgamento que cai sobre nós mulheres é o que impede de fazer muitas coisas, porque apesar de eu saber que eu tenho capacidade para aquilo, as outras pessoas sabem disso, as outras pessoas vão entender o que eu tenho a dizer. Então, fica aí essa dúvida, até onde o meu livre-arbítrio depende só de mim e não dos outros também. Rogério, você aqui, o que você quer? Eu adorei essa tese sobre vieses inconscientes e vieses cognitivos. E gostaria de parabenizar a nossa psicóloga e mestra em economia, Ana. Parabéns. Então, é uma palestrante profissional, acho que a gente tem que investir na carreira de Ana e deixá-la brilhar por esse mundo acadêmico. Não, já deixar ela voar assim? Não, voar aqui na Clearseio. Aê! gente tem que aprender a tirar as coisas que estão encostadas na nossa cabeça, não é verdade? A hora que você lê aquelas histórias das pessoas que trabalham aqui e que passaram por aquilo, a gente fala, putz, a gente sai do nosso conforto. A gente sempre achava, a gente não tem restrição de contratar gente de preferência sexual, de cor, de religiosa. A gente já faz essa coisa da diversidade e do respeito, porque a gente procura focar nisso, como é que a gente faz a pessoa em primeiro lugar. E a pessoa não tem sexo, gênero, somos todos seres humanos. Ser humano, ser humano, não tem preferência nenhuma. E foi incrível uma vez na reunião de líderes, vi um cara dando uma palestra sobre diversidade, sobre viés inconsciente. E aquilo foi transformador pra gente. A gente vê como a gente, no online, é machista. A gente faz uns comentáriozinhos, às vezes que a gente acha que não faz nada, e a gente vai vendo como a gente, na nossa vida inteira, a gente foi criado num jeito que a gente tem que desconstruir um pouco. Desconstruir um pouco porque tem muito sofrimento, muita coisa que tira aquilo da pessoa. Quando a pessoa tem medo de se expor, ela se trava.
porque medo é a pior coisa que a gente pode ter na vida. E às vezes a gente tem medo e nem sabe. Às vezes a gente tem medo e nem sabe. Isso no viés inconsciente. E a gente se trava. E a gente se fecha. E aí que a gente não exerce a nossa humanidade por inteiro. Então eu fico muito feliz mesmo. Eu fiquei impressionado com os cartazes lá embaixo. E é uma delícia. É uma delícia você ver a empresa fazendo essas coisas com pessoas geniais que a gente tentava fazer aqui e lá.